você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho, na sala de espera do consultório médico ou do escritório de advocacia. Enfim, você que nos segue, que nos acompanha, eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Antes de efetivamente abrirmos essa edição inédita do programa, apresentando o nosso convidado, eu gostaria primeiramente de agradecer à população vicentina pelo reconhecimento e pela participação que tem tido no desenvolvimento do nosso programa Oficina do Direito. O reconhecimento e a satisfação que as pessoas nos abordam na rua para comentar sobre o programa, para sugerir pauta, para fazer pergunta, realmente nos gratifica demais. Por quê? Porque é o reconhecimento que a população está tendo com a missão da Oficina do Direito desde o seu início, há cerca de 4 anos aqui já na TV Primeira, que é levar para você em casa noção dessa matéria complexa, o direito, para que você entenda efetivamente quais são os seus direitos, porque entendendo você poderá exercê-los mais. E exercendo o seu direito, você atingirá a tão sonhada cidadania e a tão sonhada dignidade humana, alicerce da nossa Constituição. Então, população vicentina, de coração, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. O e-mail do programa tem sido constantemente acionado, estamos respondendo assim na medida do possível, mas a maioria a gente responde num período bem curto, de 1 semana no máximo. E as perguntas feitas na rua, obviamente, que nós trazemos para o programa e também acolhemos algumas sugestões de pauta. Muito obrigado você, vicentino, pelo carinho que tem com a Oficina do Direito. Meu segundo agradecimento é para a equipe da TV Primeira. Desde essa alteração que tivemos aqui na TV, e obviamente que sem demérito do pessoal que trabalhava aqui anteriormente, que também era muito dedicado, mas hoje nós vemos a TV Primeira avançando demais, assim numa velocidade até um pouco, digamos, assustadora. O progresso que tem sido feito aqui na TV, no tocante a maquinário, que ainda está longe do ideal, óbvio, mas o pessoal está batalhando, está pleiteando. Eu tenho certeza que a atual gestão do município está de olho, assim, até carinhosamente com as necessidades da TV, mas a equipe que aqui está hoje, uma equipe de excelentes profissionais, dedicados, empenhados e que dão, assim, verdadeiramente o sangue pelo funcionamento e pelo sonho de tornar a TV Primeira o mais abrangente, chegar no máximo possível de lares de cidadãos vicentinos e, quiçá, de toda a Baixada Santista. Então, aqui o meu segundo agradecimento e reconhecimento a toda a equipe da TV Primeira, esses profissionais exemplares que aqui estão hoje. Bom, agora que já falei demais, posso apresentar o nosso convidado, que tenho certeza que os senhores já conhecem e é uma figura hoje de destaque na política vicentina, não digo só vicentina, mas na política estadual. Um rapaz, me permite chamá-lo assim, que apesar de novo tem uma maturidade, uma responsabilidade e um conhecimento exemplares e que são extremamente louváveis. É até difícil a gente entender, e só no trato com ele, no acompanhamento da vida pública dele, que conseguimos constatar como que uma pessoa, em tese com pouca idade, pode ter o conhecimento e a responsabilidade e a eficácia nos seus projetos que outros com muito mais idade não conseguem alcançar. Eu acho que isso é competência, responsabilidade e dedicação. Quem está conosco aqui hoje, para nosso grande prazer, é o vereador Júnior Bozella. Júnior, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo à Oficina do Direito. Obrigado você, doutor Cacá. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui. Muito honrado, porque nós reconhecemos a importância desse programa para toda a população de São Vicente, aos amigos da TV Primeira que acompanham e que cotidianamente nos param na rua, e eu tenho o prazer de acompanhar o programa também, que alimenta a informação para as pessoas que necessitam de aulas de cidadania. E o seu programa é uma verdadeira aula de cidadania, de direito, e para mim é uma honra poder participar e discutir os assuntos para a cidade de São Vicente, que existe aí uma série de dificuldades, problemas, e a gente está à disposição da população para esclarecer tudo aquilo que é de interesse para a melhor qualidade de vida dela. Obrigado, vereador. A gente tem aqui uma pauta até relativamente extensa e dentro dessa pauta, muita coisa, o vereador tem uma participação direta até na realização delas, muitos projetos já avançados. Mas antes de adentrarmos nessa questão técnica, que também é de interesse da população, eu gostaria que o vereador contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, se possível fosse, e política, por favor. Eu tenho um prazer muito grande de hoje militar na vida pública, mas a minha origem ela é e sempre foi em cima da iniciativa privada. Eu tive a oportunidade, todos sabem, de meu pai ter sido vereador no município de São Vicente, então a gente, de certa forma, tem o DNA da política e por diversos mandatos, 7 mandatos, meu pai atuou na política aqui no nosso município
Então, é uma pessoa que me ensinou bastante, me orientou, junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha família, que me deram toda a base, a sustentação necessária para que eu pudesse concluir meus estudos, me preparar e sempre me ensinando, falando que a política ela é algo paralelo, ela não deve ser a nossa atividade profissional. E isso me deu a condição de ter a independência suficiente hoje para atuar dentro do parlamento de uma forma muito independente. Isso eu devo tudo à minha família e ao meu pai, que sempre me orientou nesse sentido. Eu iniciei na política militando aos 15 anos de idade, coordenando as eleições do meu pai, enfim, fui líder da Juventude Socialista no estado de São Paulo, tive a condição de fazer projetos voltados para a juventude. Hoje nós temos uma ONG no nosso município que atende mais de 1.000 pessoas por mês, é um trabalho que eu já realizo há mais de 12 anos, que foi através do trabalho da Juventude Socialista que me deu a oportunidade, porque eu tive naquele instante o conhecimento e a sensibilidade de que muitos jovens não tinham a oportunidade que eu tive enquanto adolescente, de ter uma oportunidade de ingressar numa universidade, de ter um estudo de qualidade. Isso me fez enveredar pelo caminho social. Certo. Então a política me ajudou muito nesse sentido, pois eu fazia movimento estudantil, viajava, congresso da Uni, enfim, todas aquelas ações que os jovens estão acostumados a fazer, aqueles jovens que militam na política. Então isso me fez conhecer a realidade de muitos jovens que eu percebi que era diferente da minha. E eu tive aí a chance de montar um projeto social para dar inclusão, oportunidade de ensino, qualificação profissional. Então, certo. a nossa ONG funciona nesse sentido, de cursos profissionalizantes de inglês, de espanhol, computador, informática, enfim, tudo voltado ao secretariado para promover a inclusão do jovem dentro do mercado de trabalho. Então, há muitos anos nós temos aí essa relação com o trabalho social. E politicamente, hoje eu me sinto à vontade de exercer o primeiro mandato na Câmara Municipal de São Vicente, em virtude dessas relações que a gente criou. Graças a Deus, a minha atividade profissional ela está toda consolidada, a minha independência financeira e, como eu disse, me dá a chance de me dedicar de cabeça a todas as questões políticas e representar o povo com dignidade e com decência, porque é isso que os agentes políticos precisam, ter dignidade e decência na representação popular. Ser político não é fácil, é uma tarefa muito árdua, principalmente o vereador, porque é o agente político mais próximo da população. É o que está ali no dia a dia. E ele é o mais cobrado, Cacá. Então, eu sou muito atento e consciente da dificuldade que é de estar e de ser vereador, principalmente numa cidade com tanta dificuldade que nem a de São Vicente. E é por isso que eu me dedico 24 horas no meu dia. Eu estou vereador 24 horas no meu dia. Então essa é a minha paixão. Eu faço a política por acreditar, por vocação. Eu acho que, e eu falo muito para as pessoas isso, a política ela não é uma atividade de escolha. A política ela é uma atividade de renúncia. E quando você faz a opção de entrar para a política, você está renunciando do seu bem-estar, do seu convívio familiar, quer dizer, dos seus finais de semana, enfim, da convivência com a sua esposa, quer dizer, o tempo que você se dedica aos seus afilhados, aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe, ele é totalmente restrito. E as pessoas não entendem, porque as pessoas, elas querem 100% da sua atenção. Só quem está investido no mandato e se dedica, sabe a dor que é de você ter que enfrentar essa dificuldade. Mas eu faço isso com prazer, porque eu gosto. Eu amo a política, eu amo o que eu faço, eu adoro atender o coletivo e atender as pessoas do município de São Vicente. Eu acho que a razão, vereador, de você ter um desempenho tão exemplar, um desempenho tão reconhecido pela população e pelos políticos em geral, é justamente essa questão do amor, é de servir a população com dedicação e fazer por gosto, porque quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, quando o nosso trabalho nos traz prazer, efetivamente e realmente ele se desenrola de uma maneira mais fácil, mais gratificante, mas até acalentadora. Então esse seu empenho com dedicação para servir o povo, tem um colega nosso vereador aqui de São Vicente que fala, o político ele não tem vida própria, a vida dele é servir aos outros. E a última facção, digamos assim, o último segmento que ele acaba servindo bem a própria família, como o vereador bem colocou, porque ele deixa a família um pouco de lado para poder atender os anseios, os reclamos da população. Eu acho que a questão de exercer a função com esse carinho, com esse amor, com essa dedicação, é que traz o reconhecimento e a competência vem inerente. As realizações são inerentes, surgem assim de uma forma até natural, em razão desse empenho. E eu me sinto obrigado, Cacá, porque a partir do momento que você se coloca à disposição das pessoas para elas avalizarem o seu nome através das urnas, o voto popular é o maior instrumento que o cidadão pode ter.
porque é através do voto que ele põe e ele tira. E é isso que as pessoas têm que se conscientizar. A política ela é uma coisa muito séria. A política ela é um instrumento de transformação do próximo. Sim. É através da política que você muda realmente a vida das pessoas. É lógico que não existe nenhum salvador da pátria. Os problemas são muitos, né? E você não consegue atender a todos os segmentos e a todos os anseios. Cada um enxerga de uma forma, mas a sua dedicação e a sua consciência de que usar a política para o bem, ela é uma arte nobre. Sim. Ela é uma arte que muda, de fato, a vida das pessoas. E eu iniciei a minha trajetória nesse sentido. Eu sempre militei também partidariamente. Hoje eu estou presidente do PSDB. Antes de me eleger vereador, tive a chance de coordenar, além das campanhas do meu pai, mas a campanha do deputado estadual, à época, hoje, o atual prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que é meu amigo pessoal. Outro jovem político assim, resplandecente, né? Sem dúvida. Quer dizer, isso também vai nos ensinando que a convivência no dia a dia, o trato com as pessoas, vai amadurecendo a sua relação com o cidadão, com a política. Então, tudo isso foi importante na minha trajetória. A relação com o governador Geraldo Alckmin, a relação que hoje eu gozo com o Estado, com o Palácio do Governo, é importante porque ajuda a trazer benefícios para a cidade de São Vicente. Então, tudo isso, somado, né, à nossa trajetória, ajuda para que eu possa, na condição de vereador, porque o vereador, apesar dele ser cobrado por ser o agente político mais próximo, porque as pessoas, elas às vezes não entendem, tem assuntos que são de ordem da Presidente da República. Sim. Não é verdade? Uhum. E as pessoas te encontram na rua e elas querem reclamar para você. Sim. Porque a pessoa, eu costumo dizer, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. Todo mundo mora no município. Uhum. Né? E o acesso a esses agentes políticos, ele é muito complicado. Você não encontra Presidente da República, a dificuldade de você falar com um deputado federal, com o senador, com o governador, às vezes até com o prefeito. Então o vereador, ele responde por todos esses agentes políticos. Ele é o escudo, né? Ele é o escudo. Quer dizer, então assim, é uma tarefa sobrenatural. Porém, o vereador talvez é o que seja mais limitado. E eu sempre falo para as pessoas, nós estamos no poder legislativo. Nossa obrigação é legislar, é criar leis, fiscalizar as ações do Poder Executivo, que esse sim tem por dever a obrigação de executar. Quer dizer, então às vezes as pessoas querem que o vereador execute. Só que o vereador, às vezes, tem a sua limitação na execução. Então, a minha relação com o Estado hoje favorece o meu trabalho dentro do parlamento também, porque eu consigo buscar recursos, construção de obras importantes para a cidade, enfim, além do trabalho no parlamento, a gente, através do governador Geraldo Alckmin, a gente consegue, através dos deputados, a nossa relação com os deputados federais, estaduais, o secretário de Estado Bruno Covas, enfim, o próprio prefeito Paulo Alexandre, que acaba nos abrindo portas importantes no governo do Estado, mas a gente consegue canalizar recursos para que a cidade de São Vicente possa realmente progredir. Nós sabemos da dificuldade orçamentária, da dificuldade financeira, a cidade não consegue trabalhar com os recursos próprios, e se não fossem as verbas, hora do governo estadual, hora do governo federal, nada, nenhum investimento poderia ser feito no município. A exemplo do VLT, a exemplo dos viadutos da Imigrantes. O VLT, já que o vereador tocou no assunto, esse é um dos temas principais da nossa pauta. O VLT, eu sei que o vereador, até em razão dessa proximidade com o governo do Estado e por compor comissão que trata do assunto, está um pouco mais inteirado que a população em geral da questão VLT, da questão mobilidade. Dessa vez vem, vereador? Realmente o VLT será implantado aqui na Baixada? Sem dúvida, eu acho que, e acredito, né, e dou razão às pessoas quando elas desconfiam dessas grandes obras. Mas você, quando tem uma gestão séria, uma gestão comprometida, exemplo do governador Geraldo Alckmin, você tem a segurança que as coisas realmente vão sair do papel. Porque muitas dessas obras acabaram virando lendas, né? A exemplo até do túnel da Zona Leste e da Zona Noroeste, o túnel submerso, que desde Prestes Maia, de 1951, se discute esse projeto, e o VLT é algo que as pessoas começaram a não acreditar, virou uma descrença geral. E graças a Deus as obras estão avançadas, principalmente na parte aqui do município de São Vicente. Certo. Santos ainda não está no ritmo acelerado em função de algumas dificuldades com o Ministério Público, o traçado que está sendo rediscutido, mas aqui em São Vicente a obra está muito avançada e o VLT vai mudar a vida das pessoas. E não só de São Vicente ou da cidade de Santos, vai mudar a vida das pessoas da Baixada Santista, dos mais de 1.700.000 habitantes que habitam a nossa Baixada Santista. Apesar dos 70 mil viagens diárias que o VLT irá fazer, mais de 200 mil pessoas serão contempladas no dia a dia, porque é o número de pessoas que se deslocam de uma cidade para outra, diariamente, entre Santos e São Vicente.
E o impacto direto e indireto, ele vai para todos os moradores, porque a partir do momento que o VLT está funcionando, apesar do trecho Santos-São Vicente, irá existir uma retirada de ônibus natural das ruas, que irá facilitar a mobilidade urbana de toda a Baixada Santista. Então é uma obra que vai atender a toda a população da Baixada Santista, uma região metropolitana, das mais importantes do estado de São Paulo, Sim. das mais importantes do Brasil, que foi criada em 1996 e que muito se discute ainda com relação à integração, aos assuntos serem debatidos de uma forma metropolitana. Então, eu tenho percebido que essa nova legislatura, esses novos vereadores, os novos prefeitos da Baixada Santista têm procurado realmente tratar os problemas dos seus municípios de forma metropolitana, porque antes os prefeitos se preocupavam muito em discutir os problemas da sua cidade, porque eles deviam satisfação à sua população. Mas é chegada a hora de que ter a consciência que precisamos discutir os assuntos de forma metropolitana. E o VLT é um exemplo. Sim. É um exemplo que vai economizar anualmente 21 milhões de reais, que Nossa, atende é uma a bela toda a economia. Baixada Santista. É uma belíssima economia. Quer dizer, é uma obra de grande importância para toda a Baixada Santista. E até essa questão de pensar a Baixada como região metropolitana, globalmente a Baixada, a questão geográfica até nos facilita, porque a proximidade entre um município e outro, tudo bem, temos a questão Balsa para o Guarujá, etc. Mas a proximidade entre um município e outro e a identidade que tem entre um município e outro, inclusive do ponto de vista cultural, ela é muito grande. Então, efetivamente, para a melhoria de questões tão complexas como mobilidade, que hoje assola todo o país, eu tenho o prazer de correr muitas cidades, a maioria capitais do país, lecionando, e toda capital ou cidade um pouquinho maior que passou de 150 mil habitantes tem problema de trânsito. Toda. Não sei se foi a facilidade de crédito dada pelo governo federal atualmente, o anterior, mais ainda no anterior, mas todas as cidades estão estranguladas no aspecto trânsito. E a Baixada tem sofrido esse problema. Mas me parece, pelas que eu acompanho, por exemplo, Salvador é um exemplo que eu posso citar, porque estou constantemente em Salvador, me parece que a Baixada Santista, nesse aspecto, deu o ponto de partida, deu o pontapé inicial antes das demais cidades, inclusive grandes capitais como Salvador, que tem mais de 3 milhões de habitantes. Não só discutindo as obras, mas tirando todas elas do papel. Sim. A exemplo do VLT, a exemplo do viaduto, da Imigrante, também é uma obra que já foi iniciada, as obras da entrada de Santos, enfim. Vereador, fala um pouquinho mais do VLT para a gente. Olha, a gente vai analisar obra a obra dessa rapidamente para a gente entender o funcionamento. Você tocou num ponto importante. A abertura de crédito por parte do governo federal, ele estimulou as pessoas a comprarem automóveis. Hoje, Santos tem o maior número de carros por habitante, um dos maiores números de carros por habitante no Brasil. E, consequentemente, a Baixada Santista, 2,1 carros por habitante. Nossa. Quer dizer, o número é abusivo, é excessivo. E isso vai dificultando. E as pessoas elas vão ficando estranguladas no dia a dia. E o VLT, automaticamente, ele vai dar uma condição de qualidade, de mobilidade muito mais saudável no dia a dia das pessoas. As pessoas irão fazer a opção de se deslocarem através do VLT, por todas essas condições de agilidade, o encurtamento da distância, o tempo de viagem, enfim, o acesso, são 11 estações, quer dizer, um terminal, um ponto de desembarque, quer dizer, a obra vai se estender, o governador já sinalizou, já assinou que a obra irá se estender para a área continental de São Vicente, que eu considero também a 10ª cidade da região da Baixada Santista, são 120 mil habitantes, quer dizer, e São Vicente, pelas dificuldades financeiras, tem que ter uma atenção especial, porque a área continental, ela é um polo de grande potencial de investimento. A passagem do VLT pela área continental também irá desenvolver muito aquela região, então eu não tenho dúvidas que o VLT, ele veio para somar. Hoje as pessoas discutem muito o problema do VLT os transtornos que tem trazido no dia a dia do trânsito, enfim, as obras, mas elas são necessárias. Eu tenho uma série de comissões montadas na Câmara Municipal que discute diversos assuntos. E é evidente que uma obra desse volume, dessa magnitude, ela traz problemas no seu transcorrer, mas é uma obra curta, que sem dúvida alguma, Cacá, ela tem mais bônus
do que ônus. óbvio. Talvez o ônus ele seja nesse curto período na execução do serviço, que irá atrapalhar um pouco o comércio, irá dificultar o dia a dia, o deslocamento das pessoas em função do trânsito, o viaduto da Antônio Emerick, que agora vai ser demolido, então a cidade teve que se adequar os novos traçados, né, os desvios necessários, porque as grandes avenidas, o fluxo ficou interrompido em função da obra. Quer dizer, mas é por um tempo. Um curto espaço de tempo, que eu não tenho dúvida nenhuma que uma vez essa obra funcionando, todo mundo só irá agradecer. A questão do desenvolvimento urbano, quer dizer, é uma obra que vai ter um paisagismo maravilhoso, a valorização dos imóveis, as pessoas do entorno, né, todo o comércio será atendido, porque as pessoas terão condição de se deslocar de uma forma mais ágil para consumir e gastar no comércio. Então é uma obra que vai atender a toda a população, por diversos aspectos que eu já citei aqui. Vereador, eu acho que a população realmente tem que entender o seguinte: primeiro, para você fazer uma boa colheita, você tem que plantar, arar a terra, adubar, e essa é a parte penosa, é a parte laboriosa, é a parte do sofrimento. Óbvio que hoje tem que sofrer um pouquinho com os transtornos que estão sendo gerados pela construção do VLT, e tenho certeza que os poderes públicos estão minimizando ao máximo que podem, mas um pouco de transtorno vai ter. E para avançarmos na questão qualidade de vida, e mobilidade é qualidade de vida em todos os aspectos, o tempo que o cidadão leva para se deslocar ao trabalho, a questão ambiental também vai ter um ganho com menos carros na rua, poluindo. Para a gente, às vezes, subir um degrau, tem que descer dois. Sem dúvida. Né? O então, gasto a de população tem que energia entender do veículo isso. leve sob trilha é menor que o do carro, infinitamente. Enfim, o que acontece? Para o progresso chegar, quer dizer, você tem que enfrentar esses problemas. Sim, então, é um mal necessário. Tudo se discute com relação ao progresso, à melhoria, quer dizer, uma cidade mais organizada. Agora, os investimentos que todo mundo sempre reclamava, olha, esse VLT nunca vai sair do papel, porque é uma mentira, porque é uma obra faraônica, isso aí não vai, o governador nunca vai conseguir fazer acontecer, e tá aí, tá acontecendo. Então, quer dizer, aí quando acontece, aí vem as reclamações, mas a gente precisa entender. Nós precisamos entender que as reclamações são inerentes. E a população tem que entender que ela vai ganhar lá na frente. Não, o transtorno ele é temporário, eu não sei a previsão de obra, mas digamos 4 anos, não sei, para algo que vai ficar pelo menos 50 em funcionamento no mínimo, e né? O que atrasa um pouco também, Cacá, e os amigos da TV Primeira, para entender, são aqueles agentes políticos que vivem do denuncismo, que vivem da política do não. Então eles ficam fomentando sempre alguns debates, algumas discussões para atrasar o progresso da cidade, da região, enfim, do estado e até do país. Quer dizer, porque uma obra dessa importância, ela traz o desenvolvimento para uma das regiões mais importantes, que é o polo. Aqui tem o maior porto da América Latina, a nossa região, o polo industrial de Cubatão. Quer dizer, onde a gente tem que se discutir é o ponto de partida para começar a discussão da terceira pista da Imigrantes, que também já há um estrangulamento por causa dessa movimentação com a vinda do petróleo, né? A Petrobras, é o pré-sal, é o gás, quer dizer, são ações que já estão ocorrendo na Baixada Santista, que antes eram apenas sonhos, utopias, agora já é uma realidade. Quer dizer, então tudo isso precisa ser começado a discutir e tirar do papel, assim como o VLT. E eu acredito, inclusive, que o VLT tem a sua importância na questão mobilidade, na questão de estarmos numa das regiões mais importantes, não digo só do estado de São Paulo, acho que do país, a Baixada Santista, por causa da questão polo industrial de Cubatão, e tem uma outra vertente, não de menor importância, mas que às vezes fica esquecida, mas que eu tenho certeza que o VLT ajudará, que é a questão turismo. A questão turismo, efetivamente, somos cidades praianas, balneárias, né, e que às vezes deixamos um pouco de lado esse potencial turístico que temos. Eu acho que a exceção do Guarujá, que trabalha um pouquinho melhor já historicamente a questão turismo, as demais cidades da Baixada terão um ganho com o VLT por causa dessa questão mobilidade e deslocamento do turista, né? Apesar da característica turística da região e da cidade, você falou bem, Guarujá talvez seja a que melhor explore, ou talvez a única que consiga extrair resultados com relação a essa condição. Tanto que todas as cidades são consideradas instâncias, recebem recursos do governo do estado, da verba Haddad, por serem cidades turísticas aqui na Baixada Santista. Mas assim, pouco se é explorado com relação ao turismo. Aqui em São Vicente, enfim, em Santos, e eu acho que o VLT também, ele vem somar, porque o VLT ele é uma realidade em grandes países da Europa, e que tem um alto grau de funcionabilidade, enfim. Sim. Então a gente sabe que isso vai ajudar em muito. Assim também, tudo aqui se discute, o turismo e a mobilidade e o deslocamento. O Santos tem um projeto importante, que é o Bike Santos,
Sim. Que ele foi criado para tratar do turismo, para ser um cunho turístico. Hoje, além de ser um cunho turístico, hoje já se discutir a retirada, o fim desse projeto, vai fazer uma falta tremenda, não mais pelo turismo, mas também pela questão de deslocamento, de mobilidade, porque as pessoas passaram a usar esse projeto, esse veículo, a bicicleta, como um transporte, um meio de ir ao trabalho. Porque é mais rápido, é mais saudável, dá uma condição diferenciada. Então você começa a entender que aquelas ações, aqueles projetos que inicialmente são de mobilidade, eles se tornam turísticos também. E aqueles que são turísticos, eles se tornam de mobilidade para facilitar a vida do cidadão de toda a Baixada Santista. É um projeto que tem que se estender para todas as cidades da Baixada. Nós precisamos melhorar a malha cicloviária, mas já avançou bastante. Quer dizer, as cidades hoje elas já começam a se integrar, se interligar com relação à malha cicloviária, porque assim, aqui em São Vicente principalmente, as pessoas moram, muitas aqui na nossa cidade, mas elas ainda trabalham em Santos. Ainda temos um pouco dessa característica cidade dormitório. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E assim, é só a integração da Baixada Santista como tudo que vai modificar, mas mesmo que elas passem a trabalhar, é natural, porque a Praia Grande está crescendo, quer dizer, a questão imobiliária, Santos saturou na questão imobiliária, né? Muitos prédios, enfim. Verticalização. Não há mais terreno disponível. São Vicente também já começa a sofrer esse boom. E é natural que as pessoas vão migrando para outras cidades, onde há uma condição melhor e com a metragem quadrada também, o valor comercial mais acessível para essa população. Então, tudo isso tem que ser discutido. Por isso que assim, hoje eu tenho uma visão muito metropolitana. Os municípios, os prefeitos, e eu vejo isso por parte do prefeito Biri, por parte do prefeito Paulo Alexandre, por parte do prefeito Mourão também. Eu sei que o nosso programa aqui também, ele acaba atendendo um pouco a Praia Grande. E assim, eu percebo que o Mourão tem discutido a questão do lixo. E a gente sabe que o plano nacional, a política nacional de resíduos sólidos, vai existir uma adequação, agora é uma exigência que tem que acabar com os aterros sanitários, então a discussão da usina, as cidades terão que se juntar para depositar o lixo numa usina que possa transformar isso em energia. Então o Mourão já tem fomentado essa discussão, então tudo isso é importante, é a nossa realidade, é a metropolização, os municípios irão progredir, o desenvolvimento irá acontecer mediante essa integração entre as cidades. É dessa forma que eu encaro, que eu enxergo, é dessa forma que eu procuro trabalhar no meu dia a dia também, Cacá. Eu concordo com suas colocações na questão metropolização, assim, integralmente, concordo com o vereador. Temos que fazer um break, a conversa está uma delícia, por isso que flui, o tempo voa. Mas precisamos de um break. Você em casa não saia daí, é rapidinho, voltamos já.